Boa noite, pessoal. Hoje, 20 de julho de 2023, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu mereço um like dobrado nesse vídeo, porque eu estou fazendo o resumão pela quarta vez pra vocês hoje, porque o áudio não estava funcionando, tá dando aquele mesmo probleminha. Mas eu acho que agora vai, porque eu não sabia o que era, mas eu acho que eu descobri o que era. Vamos em frente. Então, minha gente, eu quero o like. Mas vamos lá, minha gente. Hoje, 20 de julho, dia de aniversário de 150 anos de Santos Dumont. Várias homenagens aconteceram por aí, não é? Mas vamos pro resumão do dia. Bom, bolsas na Ásia, minha gente, fecham no negativo, porque ontem à noite, lá na China, teve a decisão de taxa de empréstimo por lá. E o Banco Central chinês não cortou os juros por lá, manteve os juros em 3,55. E o mercado esperava, pessoal, um corte. Por quê? Uma forma de estimular uma economia através de corte de juros. Se você não tem dúvida em relação a isso, vai lá no meu canal do YouTube, aproveita e se inscreve e procura lá um vídeo na série de indicadores econômicos sobre política monetária. Lá eu explico para vocês bem direitinho sobre essa questão de corte de juros para estimular a economia e etc. Bom, pois bem, o Banco Central chinês não cortou os juros por lá, isso acabou frustrando o mercado que está ansioso pelos estímulos que não vêm de jeito nenhum do governo chinês, nem do Banco Central chinês, e acabaram fechando aí no negativo, ok? Commodities, minha gente, elas estão... Vamos lá. O minério de ferro, ele estava no positivo ao longo do dia, no início da manhã. Ao longo do dia ele realiza parte dessa positividade, mas ainda assim fecha num patamar estável, tá? Eu já vou explicar pra vocês o motivo. E o Brent, pessoal, o petróleo, na verdade, tanto WTI quanto o Brent, tá? Ele fecha o dia hoje no positivo, essas cotações que vocês estão vendo aqui já é da nova janela, ok? Mas de qualquer forma, nós tivemos commodities hoje no positivo, tanto o petróleo quanto o minério de ferro. O minério de ferro, minha gente, em específico, se trata de rumores que tem no mercado aí de que o governo chinês possa tirar algumas restrições relacionadas à hipoteca lá na China. Por quê? Lá em cidades grandes, pelo menos. Em cidades como Pequim e Xangai, que são cidades gigantescas da China, uma pessoa ela pode fazer uma hipoteca por vida. Tá? Então, assim, se a pessoa já fez uma hipoteca, por mais que ela já tenha quitado essa hipoteca, ela não pode fazer outra. Existe essa regra lá. E há rumores de que o governo vai tirar essa restrição para dar uma estimulada no setor imobiliário e automaticamente no setor de construção. E automaticamente quem surfa essa onda é commodities como o minério. Por isso que o minério estava positivo hoje pela manhã e ao longo do dia ele dá uma realizadinha, mas nada demais, ok? Bom, bolsas da Europa, pessoal, estão no positivo hoje. Lembrando que tem saído balanços de empresas por lá também, o mercado tem gostado. Algumas empresas, como empresas de mineração, têm soltado relatório de produção e também têm surpreendido positivamente o mercado, como foi o caso da Anglo-América. Anglo-América? Não, deixa eu confirmar aqui pra vocês o nome. Anglo-América, isso mesmo. Como foi o caso da Anglo-América. Além disso, pessoal, de indicadores econômicos, nós tivemos o PPI, que saiu na Alemanha e ele veio deflacionário. Ou seja, a inflação para quem produz está caindo. E o mercado acredita que é questão de tempo até essa queda de inflação refletir nos custos do produto, da produção, né? E isso chegar no consumidor final, que ajudaria no controle da inflação da zona do euro. Então, nós tivemos bolsas por lá no positivo, refletindo aí, na verdade, positividade de vários fatores, como eu comentei com vocês. Tá bom? Ainda agora, para os Estados Unidos, minha gente, a gente teve Dow Jones lá no positivo, tá? 0,47 de alto. Vale lembrar, pessoal, que o Dow Jones é formado prioritariamente por empresas industriais do setor bancário. E nessa semana, os balanços dos bancos o mercado tem gostado do balanço dos bancos, então acabou deixando o Dow Jones aí, pelo menos o Dow Jones no positivo. Diferente, minha gente, da Nasdaq, que fechou com 2% de queda. Por quê? Principalmente, não consigo marcar aqui pra vocês verem. Consigo. Fechou com 2% de queda. Por quê? Nós tivemos alguns balanços lá em destaque Tesla e Netflix, que o mercado não gostou. O balanço de Tesla, até que ele veio bom, os números não vieram ruins, porém, o que estressou o mercado em relação a esse papel foi a expectativa futura da empresa para o próximo trimestre, pelo menos, onde ela tem uma expectativa de paralisação de algumas fábricas para manutenção de equipamentos, troca de equipamentos, etc. E isso significa menos carros produzidos. E ela também tem uma expectativa de cortar o preço dos carros para se tornar mais competitiva, mas isso obviamente mexe na margem de lucro. Então, minha gente, no final das contas, o mercado não gostou dessa expectativa futura da Tesla
E o do Netflix, o mercado não gostou do balanço, tá? Se a gente der uma olhada aqui, ó, essa daqui é a composição do S&P. Vale lembrar que eu comentei com vocês aqui sobre o Dow Jones e a Nasdaq. O S&P é uma composição dos dois. Então, se eu tenho o Dow Jones que subiu só um pouquinho e a Nasdaq que afundou, é lógico que o S&P vai fechar no negativo. E por quê? Aqui os vilões, minha gente. Empresas de tecnologia, porque a negatividade que o mercado teve em relação ao balanço de duas empresas de tecnologia contaminou todo o resto. Então, olha, Tesla, que eu comentei com vocês, caiu quase 10%, Netflix caiu 8,41% e isso acaba contaminando outras empresas, Google, Nvidia, Microsoft, Apple e por aí vai. Então, no final das contas, minha gente, empresas de tecnologia derrubaram a cotação do S&P no dia de hoje e vê-se pela Nasdaq, obviamente, tá? Bom, quando a gente vem aqui para os gráficos, deixa eu tirar esse aqui primeiro para falar disso aqui, nós tivemos o S&P negativo, o Russell 2000 que é que é focado em small caps, né? Ele acaba ficando no negativo hoje também, mas uma realização de milhares de altas que ele teve desde o dia que saiu o CPI americano, que trouxe uma esperança aí para o mercado de que vai ter o soft landing nos Estados Unidos, tá? Mas nós temos aqui em cima Nasdaq no negativo, o Dow Jones ele positiva no início no final da manhã, né? E se mantém por aí, nesse patamar positivo. Esse daqui, minha gente, é o petróleo, ele tá estável ao longo do dia, tá um pouquinho positivo, negativo, mas estabilizou, tá? E esse daqui, minha gente, que é o que eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui é o DX, é a cesta do dólar contra uma série de moedas de países desenvolvidos. E lembra que quando, na semana passada, saiu o CPI dos Estados Unidos, olha como é que o contexto de mercado é uma historinha, né? Saiu o CPI dos Estados Unidos, ele perdeu a casa dos 100. Porém, hoje ele recupera e a gente teve, não só em países desenvolvidos hoje, minha gente, mas também em países emergentes, o dólar positivo praticamente no mundo inteiro. Levemente positivo, tá? Não foi nenhum estresse que aconteceu, não, mas positivo. O que corrobora com a positividade, por isso que eu queria mostrar isso aqui pra vocês, do nosso dólar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês de volta. Pronto, eu vou falar do dólar primeiro. Esse daqui é o nosso dólar. O dólar futuro, ele fecha a 0,16 de alta, mas o dólar à vista também fecha em alta no dia de hoje, mas vê que é uma alta muito pequena, muito tímida, vai. Mas de qualquer forma, movimentação mundial para o dólar, ok? Ah, eu esqueci de comentar com vocês dos Estados Unidos ainda, só para fechar os Estados Unidos. Tivemos 2 indicadores importantes lá, tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego que veio abaixo do esperado, ou seja, tem menos pessoas dando entrada em seguro-desemprego. Então, significa que menos pessoas provavelmente estão sendo demitidas. E isso mostra a robustez do mercado de trabalho americano. Mesmo com a taxa de juros lá em 5%, mesmo com o cenário de inflação já mostrando um desaquecimento, né? Então, assim, mercado de trabalho ainda está robusto nos Estados Unidos. E tivemos também um outro indicador econômico por lá, que foi venda de casas usadas, que veio abaixo do esperado, mas o Banco Central americano, ele espera, né, um desaquecimento do setor imobiliário como um todo nos Estados Unidos, a título de controlar a inflação, né? No olhar da inflação, isso é um bom sinal. De qualquer forma, o mercado não olhou para nada disso no dia de hoje, ele olhou para os balanços que ele não gostou e ponto final, certo? Mas vamos voltar aqui pro Brasil. Então, dólar no positivo no mundo inteiro, e aqui não foi diferente, e a nossa bolsa, minha gente, no positivo, 0,45 de alta. Mas, de novo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, esse aqui é o nosso Ibov. Nossa bolsa tá de lado há dias, sem nenhum drive específico nem para subir, nem para cair, volume financeiro muito baixo esse mês, gringo fora da bolsa aí tá de férias, não é isso? E sem drive, né, o pessoal aguardando aí o que está por vir de reforma tributária, arcabouço fiscal, o CARF, toda a agenda econômica do governo, ok? Bom, especificamente sobre o Brasil, hoje teve o lançamento da agenda econômica, como chama, de reformas financeiras. Hoje teve esse lançamento pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na verdade, assim, ele participou do lançamento, ele teve sua fala lá, só que a fala dele não trouxe nada de novo que pudesse fazer preço no mercado. Tanto que na hora, enquanto ele estava falando, eu estava acompanhando o mercado, você vê que o mercado, principalmente a bolsa, ela estava ali, né, aguardando ali para saber se ela tomava um partido de alta ou de queda, a depender do que o Fernando Haddad falasse. No final das contas, ele não trouxe nada de novo que o mercado já não soubesse, tá? E só mais um ponto aqui para colocar no radar de vocês em relação ao Brasil é o seguinte, minha gente. No início da semana, o IPEA, que é o nosso instituto de pesquisa, ele faz um estudo e ele divulga aqui, ele tem uma expectativa que o nosso IVA, lembrando que assim, ó, quando fizermos a reforma tributária, a ideia é que todos os impostos, eles virem
Esse 1 vai se dividir em 2, mas vamos focar nesse 1. Esse 1 é chamado de IVA, Imposto de Valor Agregado. Essa formatação de imposto ela é usada em outros países também, não é só aqui no Brasil não, tá? Não é uma ideia daqui, é uma importação de ideia que já é usada em outros países. Enfim, o IPEA fez um estudo e mostrou que o IVA vai ficar em torno de 28%. Ou seja, o nosso imposto vai ficar em torno de 28%. E isso gerou um barulho danado no mercado. Por quê? Porque se ficar em 28%, vai ser o maior IVA do mundo. E isso assustou em todo mundo. Então, a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, vem a público junto de uma representante do IPEA falar que, não, olha, não é bem esse o cálculo, o IPEA não considerou várias coisas e o número nem é 28. Porém, ela alerta que se os setores ficarem pedindo concessões e o Congresso der essas concessões, ou seja, sei lá, o setor de farmacêutico, que quer concessão ali, que é uma concessãozinha para ele, né? O setor agro, indústria, educação, sei lá, qualquer setor. Se cada setor quiser um benefíciozinho para você, essa conta, minha gente, tem que fechar. Então, se você tira de um lado, você tem que pôr do outro, porque a conta tem que fechar. Ainda mais considerando o nível de gastos do atual governo. Então, o que acontece? Ela alerta que se essas concessões forem dadas pelo Congresso aos setores, aí também a compensação será pelo IVA. O IVA vai ter que subir. Então, ela traz esse alerta. Eu tô comentando isso aqui com vocês para colocar no radar de vocês, porque em agosto, quando esse tema de reforma tributária, tarará, voltar à tona, vai fazer preço no mercado, a gente vai ter que acompanhar isso de perto. Ok? Bom, no mais é isso. Espero que agora tenha dado certo, senão vocês vão ter que fazer leitura labial. Mas vamos em frente, minha gente. Até os destaques de amanhã. Beijo!